Oi, gente, eu sou a professora Camila, bem-vindos a mais uma aula de citologia e histologia, e o assunto de hoje é tecido adiposo, né? Então, primeiro a gente vai fazer aqui uma introduçãozinha, e depois, mais teórica e tal, e depois a gente vai partir mais para a prática relacionando essa teoria aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o tecido adiposo, ele é uma subdivisão do tecido conjuntivo, e ele é formado a partir de células que apresentam depósito de gordura em forma de triglicerídeos. Se você ainda não sabem quem são os triglicerídeos, o que eles fazem, calma lá que daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre isso. E a gente vai falar agora um pouquinho das funções desse tecido adiposo, que é preenchimento, modelagem superficial do corpo, ele faz o isolamento térmico, ele também é responsável pela reserva energética corporal, produção de calor dos recém-nascidos, ele também participa um pouco do sistema endócrino, então ele faz a liberação de alguns hormônios importantes para o metabolismo de carboidratos e ele também atua como amortecedor de alguns ossos, fazendo a dissipação da energia cinética, que para quem não sabe é a energia relacionada com o movimento. E na verdade, esse tecido adiposo ele é subdividido em dois. Primeiro, o tecido adiposo unilocular, que ele está localizado principalmente no abdômen, nas nádegas, na axila, nas coxas e tal, algumas partes do corpo assim. E o tecido adiposo multilocular, que ele está presente principalmente nos recém-nascidos e em umas partes mais esféricas do corpo humano adulto. E agora, inclusive, a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto e eu trouxe uma especialista para falar aqui com vocês sobre isso, que é a Bruna. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bruna Tan e eu fui convidada pela professora Camila para explicar um pouquinho para vocês sobre a subdivisão do tecido adiposo. Então, primeiramente, a gente tem que saber que ele é subdividido em tecido adiposo unilocular, conhecido como WAT, e no tecido adiposo multilocular, conhecido como BAT. Então, vamos começar pelo unilocular. Então, primeiramente, a gente tem que saber que o tecido unilocular, ele constitui praticamente todo o tecido adiposo de um adulto. A maior parte das células desse tecido é ocupada pelos triglicerídeos, que a Camila já aprofundou, que eles formam uma grande gotícula de gordura no interior dessas células. Ele é muito importante no armazenamento de energia, na regulação do apetite, na coagulação, na imunidade, na reprodução, na homeostase do peso corporal e no controle do tônus muscular. Esse tecido é muito encontrado nas regiões glúteo-femoral, na subcutânea e nas áreas viscerais. Agora, sobre o tecido multilocular, que é encontrado principalmente em recém-nascidos, animais hibernantes e em adultos eles situam-se nas áreas suprarrenal, paravertebral e supraclavicular. Ao contrário do tecido unilocular, ele possui células menores e com várias gotículas lipídicas esparramadas. E ele possui uma cor característica, que é a cor parda, devido à vascularização abundante e à grande quantidade de mitocôndrias. Essas mitocôndrias possuem uma proteína desacopladora chamada UCP1, que gera calor no lugar de ATP, permitindo que os adipócitos marrons oxidem substratos para produzir o calor. E essa termogênese gerada pela termogenina é o tipo mais dominante na geração de calor, e isso permite a hibernação, que eu falei dos animais hibernantes. E essa termogênese mediada pelo BAT, que é esse tecido, mostrou ser um fator protetor contra a obesidade, que a gente vai falar lá na frente, porque produz esse gasto energético. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre os triglicerídeos, que eu tinha comentado, só citado mesmo lá no início do vídeo, e é importante até a gente recapitular o que eu tinha falado, que os triglicerídeos são a forma que a célula do tecido adiposo consegue armazenar essa gordura, que os triglicerídeos, na verdade, são um tipo de lipídio, um tipo de gordura, que o corpo armazena para usar como fonte de energia, para fazer suas diferentes reações, movimentos e tudo. Só para sintonizar tudo aqui. E os triglicerídeos, então, eles são compostos por ésteres, ácidos graxos e pelos gliceróis. E aí eles podem ser obtidos através da digestão da alimentação,
Também são muito encontrados no fígado, que é o órgão que faz o armazenamento dessa energia, né? Porque, na verdade, os triglicerídeos, assim como o tecido adiposo, que é composto pelos triglicerídeos, são a maior fonte de energia do corpo, então ele é responsável por essa categoria. E também são muito encontrados, né? Os triglicerídeos são muito encontrados nas células adipócitas, que são células especializadas pelo armazenamento de lipídios, que são os triglicerídeos. Eu tô falando várias vezes a mesma coisa para vocês irem realmente associando que é tudo igual, assim, triglicerídeos, lipídios, forma fonte de energia do corpo. E os adipócitos mais recorrentes no corpo humano, né, são os adipócitos brancos, por eles fazerem esse tipo de armazenamento em células maiores para o corpo. E agora, gente, falando um pouquinho mais sobre os triglicerídeos, a gente vai falar sobre a síntese deles, né, que eu já tinha mencionado antes, que é através da união dos ácidos graxos com os gliceróis. E aí, essa unificação ocorre através da reação química de esterificação, que é sobre os reagentes ácidos carboxílicos mais álcoois, em que há a formação dos produtos éster mais água, tá? E agora falando um pouco sobre a quebra, né, desses triglicerídeos, que também ocorrem nas células adipócitas, que eu tinha explicado agora há pouco para vocês, que essas células são as responsáveis pelo armazenamento, então, desses triglicerídeos no nosso corpo, e exatamente por elas armazenarem, né, por onde os triglicerídeos vão estar, elas vão fazer a quebra também desses triglicerídeos. Elas vão sofrer uma influência neural e hormonal, principalmente aí do hormônio noradrenalina, que vai entrar, então, no citoplasma, né, através das membraninhas dessas células adipócitas, vão dar o comando aí para a iniciação da metabolização desses triglicerídeos, que vão ocorrer através da enzima lipase ou lipase, não sei direito como fala. E aí, essa enzima vai quebrar os triglicerídeos que estavam juntinhos, vai quebrar através da reação química de hidrólise, e aí vai formar o produto de ácidos graxos e gliceróis, né, que era o que antes formava, agora tá quebrando, literalmente quebrando. E aí, esses produtos que eu acabei de falar vão ser transportados através das membranas dessas células adipócitas para as correntes sanguíneas, onde vai haver a dissipação desses produtos pelo corpo, beleza? E para chegar quase que no fim, finalmente, da nossa aulinha de tecido adiposo, eu queria só citar alguns alimentos que, quando digeridos, né, vão haver a formação de triglicerídeos, que são alimentos processados, ultraprocessados, então alimentos com muito açúcar, tipo refrigerante, esses sucos industriais, essas bolachas recheadas, e também alimentos que têm como principal componente a farinha branca e o uso indiscriminado ou o uso sem noção mesmo, né, o famoso opala, de álcool, que vai trazer muitas alterações hormonais no nosso corpo. E até falando sobre hormônios, eu queria trazer 2 outros hormônios, só citar mesmo como curiosidade, que é o hormônio de saciedade, que é a leptina, e o hormônio oroxígeno, que é o hormônio indutor da fome, então que vai fazer você comer esses alimentos ou outros, né, até o que você quiser. E também falar sobre o que pode causar a liberação, né, então essa quebra aí dos triglicerídeos no nosso corpo, que pode ser o frio, o jejum prolongado e atividades físicas intensas. Também relacionado com o crescimento de músculos, que vão acabar gastando mais triglicerídeos aí, tá? Então, essa foi a aulinha de tecido adiposo, espero que vocês tenham gostado e aprendido tudo que eu falei. E agora a gente vai passar aí para uma parte mais prática, que as meninas vão explicar mais sobre as doenças relacionadas com esse tecido, tá bem? Então, agora vamos relacionar esse tecido com o nosso cotidiano, com uma doença que infelizmente é muito comum, que a gente vê diariamente, que é a obesidade, que é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura. Os principais causadores dessa doença são o sedentarismo, que infelizmente é muito comum, e a alimentação inadequada e excessiva, que também é muito comum. Essa doença pode possibilitar mudanças no tecido adiposo, né?
e pode promover a transição de um fenótipo metabolicamente disfuncional. E isso vai causar malefícios para a nossa saúde. Então, à medida que o corpo vai desenvolvendo a obesidade, vai ganhando peso, vai desenvolvendo mesmo, os adipócitos vão hipertrofiando devido ao acúmulo dos triglicerídeos. E isso vai gerando uma inflamação, que até então é de pequeno grau, tranquila. Mas isso pode gerar a morte de muitas células, o que vai induzir a maior produção de adipocinas pró-inflamatórias. E isso vai promover a infiltração de células inflamatórias. E aí vai causar uma inflamação mais grave, mais séria, que pode causar problemas maiores. Então foi isso, gente. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. E muito obrigada. Beijo.